Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Mendes aqui. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais rápido e vai ser sobre análise do edital, né? Eu vou usar aqui o edital de um leilão judicial como exemplo, de um leilão que eu arrematei há pouco tempo lá em São Paulo, pouco tempo assim, né? Em 2019. E vou dar detalhes, mostrar para vocês como é feita a análise na prática. Então vamos lá? Ó, para começar, eu até coloquei uns slides aqui, ó. Ó, você primeiro, o que você faz? Você vai fazer a escolha do leilão, né? Você entrou lá no site do leiloeiro, pesquisou um leilão lá que você achou interessante. E aí depois que você viu ali mais ou menos a região, o preço que está parecendo que vai ser bom para você, tem um potencial bom de lucro, né? Se você arrematar num preço bom, num desconto bom, você vai partir para a análise dos documentos desse leilão. O que você vai fazer primeiro, né? Você vai olhar a descrição que está no próprio site do leiloeiro, se a descrição está tudo certinha. Às vezes, muitas informações você já consegue ali, né? Como a descrição do imóvel, se tem dívidas, né? Ônus, esse tipo de coisa. A partir dali, você pode fazer a análise do edital. Você vai baixar o edital, se tiver o auto de penhora, a laudo de avaliação, matrícula, todos os documentos você já vai fazer ali. Mas o foco desse vídeo aqui é na análise do edital. Então, o que você vai fazer quando você começa a analisar o edital, né? O edital, ele é a forma que dá publicidade a um leilão, né? Eu estou falando aqui dos leilões judiciais. No que você vai fazer no edital, né? Você vai procurar lá a descrição do imóvel, né? Descrição do tipo de processo, quais são o nome do exequente, quem que é o executado, o terceiro interessado envolvido. E ali você já vai ter todas essas informações, você tem um nome. Algumas vezes tem também já CPF, CNPJ, é uma informação importante para você fazer outras pesquisas, né, no futuro. Inclusive você precisa conferir se essa descrição do imóvel está batendo certinho no que está escrito no site do leiloeiro, se está batendo com o que está escrito na matrícula, no auto de penhora. Se tiver diferente, é um caso que pode dar anulação ao leilão. Uma questão simples dessa aqui. Você pode, por exemplo, conversar com o leiloeiro, falar que tem esse problema, ver se ele corrige, o que ele fala, né? Às vezes ele consegue consertar isso a tempo. Se não conseguir, possivelmente esse leilão pode ser suspenso ou inclusive anulado, mesmo depois de ser arrematado e ter ocorrido tudo normal. Caso o advogado de defesa explore, né, essa brecha aí, essa falha. Outras informações, né, que você vai ter no edital é a data dos leilões, né, como que vai ser a forma de participação, tipos de lance, né, se vai ter lance parcelado ou não, como que vai ser esse formato de parcelado, né, de parcelamento. E aí a descrição do bem já falei, né? É importante você prestar atenção no box, né? Se tem vaga de garagem descrita ali no edital, né? Se ela está indo também a leilão. Muitas vezes essa vaga de garagem ela tem uma matrícula separada da matrícula do imóvel em si. E você precisa prestar atenção se as duas coisas estão indo a leilão. Porque senão você corre o risco de estar arrematando o imóvel sem vaga de garagem nenhuma. Então imagina esse imóvel que eu vou mostrar para vocês aqui, desse edital que eu arrematei, que tem lá cerca de 90 metros quadrados, se não tivesse nenhuma vaga de garagem. Seria muito difícil eu vender esse imóvel, né? Quem que vai comprar, tendo uma família aí, sei lá, de três crianças, duas, três crianças, né? Quem que vai arrematar um negócio desse sem vaga de garagem? Como é que vai parar o carro? Com certeza precisa de um carro, né? Uma família dessa. Então, desvaloriza o imóvel e é mais difícil você vender nessa situação. Outro detalhe importante você prestar atenção é se o valor avaliado que está descrito no edital, ele já tem uma atualização no próprio edital ou se você vai ter que fazer essa atualização por conta própria, caso esse valor avaliado esteja desatualizado, né? Que ele tenha corrido há muito tempo, aí 1, 2 anos, 3, né? Tem muitos casos que acontece isso. Eu vou entrar com mais detalhes quando a gente estiver olhando aqui o edital. Uma outra informação muito importante, para mim é uma das mais importantes que a gente vê quando a gente está analisando um edital, é as informações sobre as dívidas do imóvel, né? De quem que vai ser a responsabilidade dessas dívidas, quanto que é essas dívidas, muitas vezes não está escrito no edital, você vai ter que fazer outras pesquisas para descobrir. Mas algumas vezes tem, você já consegue já ter uma ideia se aquele leilão vai realmente valer a pena para você ou se você vai ter que assumir uma dívida que vai inviabilizar aí o negócio, né? E por fim você vai olhar se tem algum gravame, se tem algum outro tipo de ônus que está averbado na matrícula, né, as penhoras, enfim, vai estar tudo, normalmente está tudo descrito ali no edital. Um edital bem feito, né, ele já coloca todas as informações ali. Mas existem muitos editais ruins, leiloeiro que não sabe fazer edital direito, faz de qualquer jeito, não está nem aí. Infelizmente a gente está
exposto a esse tipo de coisa também, né? E a gente não tem como consertar isso. Então, por isso que você tem que estar sempre atento às informações. Se não tiver claro, vai atrás do leiloeiro, né? Vai pesquisar de outras formas para tentar te dar clareza e fazer você ter, assim, uma grande chance, né? Grande certeza aí de que esse imóvel está realmente valendo a pena e que ele é uma boa oportunidade. Então, vamos lá, eu vou botar um exemplo aqui. Esse apartamento eu arrematei em São Paulo. Deixa eu abrir o edital dele aqui, foi em final de 2019. Ó, esse edital aqui é segunda vara de ofício civil, né, de São Paulo. Então é o TJSP, esse caso aqui. E aqui já no início aqui desse leilão, né, desse edital, quer dizer, você já tem aqui as informações de quem que é o executado. Está falando aqui que é esse MP Sucos Ltd, essa empresa. Tem a Pérola Oliveira, que na verdade é a Pérola. Ela faz parte dessa empresa, né? E ela é a pessoa que tem a posse do imóvel, né? O imóvel está no nome dela e ela também tinha a posse desse imóvel na época. O terceiro interessado é esse banco, né? BMD, Ban Ativos Financeiros. Depois eu vou explicar um pouquinho por que ele está aqui. E, por fim, o condomínio do próprio edifício lá, né? Do edifício Bianca. E como exequente está aqui, ó, Santos e Claro Empreendimentos. Participação. Ele que entrou com a ação aqui, né, nesse caso aqui. E que tipo de ação é essa aqui? Aqui já está falando, ó, cumprimento de sentença em ação de cobrança. Ou seja, não é uma ação aqui de IPTU, né, se fosse o caso, porque seria uma ação fiscal. Não é uma ação aqui do próprio condomínio, porque senão aqui estaria dizendo ação de cobrança de dívida condominial, alguma coisa desse tipo. E essa ação de cobrança, na verdade, o que ela é? É porque a Pérola, essa pessoa, Pérola, botou esse imóvel em garantia para poder fazer o aluguel de uma sala bem grande, né, de um imóvel comercial, para usar para instalar esse MP Sucos aqui. E aí aconteceu alguma coisa lá que ela não pagou, criou uma dívida muito grande para ser paga, né, de aluguel. E aí o exequente aqui, que é esse Santos e Claro, né, cobrou judicialmente dessa pérola aí, dessa empresa, essa caução. Está aqui o número do processo, né? Essas aqui são as informações já básicas, né? As principais informações iniciais que a gente precisa já prestar atenção. Logo depois você tem aqui falando quanto que é o primeiro leilão, ele fala as datas, né? Aqui ele vai falar que o valor vai pelo valor da avaliação, ou seja, 100% no primeiro leilão, sendo que tem que ser um valor atualizado. E a gente já vai ver se no edital está atualizado ou não. Se não tiver atualizado no edital e tiver defasado, né, tiver acontecido há muito tempo essa avaliação, você vai ter que fazer essa atualização por conta própria. Vai procurar um índice, né, você vai fazer um cálculo. É fácil de fazer isso. Você bota no site, acho que o próprio Banco Central tem. Você escolhe o valor, escolhe o índice e bota lá o prazo inicial e final. Aí você tem ali mais ou menos o valor que seria atualizado. Aí aqui o segundo leilão, no meu caso, ele foi por 50% do valor avaliado, da avaliação atualizada. Está até escrito aqui, né? Inclusive, se você arrematar, mesmo que seja 50%, mas da avaliação e a avaliação não estiver atualizada, você pode incidir em preço vil. Por isso que é importante você fazer essa atualização. Porque se você incidir em preço vil, o advogado de defesa pode explorar essa brecha, né, para poder anular esse leilão. E tem grande chance de acontecer essa anulação. E aqui você tem a informação sobre o pagamento do valor da arrematação, né, que poderia ser à vista ou parcelado. Ele até diz como, né, 30 parcelas, sendo que você precisa pagar 25% à vista. O restante divide em 30 vezes. E aí ele diz aqui que é conforme o artigo 892 do Código de Processo Civil, né, de 2015. As propostas de pagamento parcelado, como que você faz essa proposta? Né? Ele já diz aqui que você precisa entregar para o leiloeiro, fazer essa proposta formalmente, né? Você vai mandar por e-mail mesmo. Ou se o site do leiloeiro tiver lá um campo para você preencher, é por lá que você vai ter que fazer. Mas na dúvida você sempre ligue lá, pergunta para o leiloeiro, não tem problema nenhum. Você vai entregar essa proposta antes do dia do leilão, no caso aqui do segundo leilão, né? Porque aí você vai poder fazer uma proposta até 50% de desconto aí do valor do avaliado. E aqui embaixo está falando que a taxa do leiloeiro é 5%, muitas vezes pode ser mais, né? Mas o padrão é 5%.
E aqui tem a descrição do bem, né, do imóvel. Aí apartamento, tal, fala aqui que deu quase 90 metros quadrados. Aí aqui ele cita, ó, tem uma vaga de garagem subsolo e uma vaga no térreo. Já é uma informação muito boa. Aqui tem informação da matrícula, número da matrícula e da inscrição municipal, né? Com esse número de inscrição é que você vai fazer a pesquisa de IPTU, se tem dívida, dívida ativa, o IPTU do ano corrente foi pago ou não, e qual que é esse valor, né? E logo em seguida, diz aqui no edital quais são os ônus, né? O que tem descrito na matrícula, algum ônus, penhora que está lá. Então, ó, em azul, eu até marquei aqui, que essa pessoa Pérola colocou, já está dizendo aqui, colocou imóvel em caução para garantia de locação, em favor do exequente, que é aquele Santos e Claro, né? E aí que ele já diz aqui, ó, tem uma penhora oriunda de uma ação de cobrança do condomínio, então já tem a penhora aqui da dívida de condomínio. Você tem uma segunda penhora aqui, que é do cumprimento de sentença daquele outro terceiro interessado que eu falei antes, né, que é esse banco BMD Ban Ativos, que é um outro processo que essa pessoa está respondendo. E por fim você tem uma terceira penhora, que é a penhora executada, ou seja, a penhora desse caso aqui, que é a questão da caução. Aqui no próprio edital não está dizendo o valor de cada uma dessas penhoras, né, para você saber o tamanho que é de cada uma dessas dívidas. Mas lá na matrícula, possivelmente está tudo escrito lá, né? Nesse caso aqui estava tudo escrito. Então, a cobrança de condomínio tinha lá uma dívida de cerca de 10 mil reais de condomínio. Essa outra penhora aqui do banco, desse Ban Ativos, era cerca de 700 e poucos mil reais. E a penhora dessa ação, a penhora executada, né, que é dessa ação aqui, ele está até falando aqui embaixo, foi de quase 5 milhões de reais. Então, pelo valor da dívida, você já tem uma noção de que a pessoa provavelmente não vai ter dinheiro para poder pagar todas essas dívidas. E o leilão quase certo que o leilão vai acontecer e ela vai ter esse imóvel tomado aí, né, pela justiça. Porque se fosse uma dívida pequena, sei lá, só a dívida de condomínio, que é 10 mil, muito provavelmente a pessoa ia quitar essa dívida, ia dar um jeito, pedir empréstimo, sei lá. Ela ia dar um jeito e esse leilão não ia para frente. Aqui está o valor da avaliação do imóvel, né? A avaliação original está em 498 mil, né? Quase 500 mil. Foi realizado em novembro de 2018. Esse edital, esse leilão, aconteceu mais ou menos ali em outubro, novembro de 2019. Então tinha um ano só de diferença. Só que ele já fez a avaliação. No próprio site do leiloeiro já tem aqui ó, o valor atualizado de 509 mil, que foi em julho de 2019. Então, alguns meses antes. Então, eu poderia usar esse valor aqui, não precisaria fazer uma atualização. E foi o que eu fiz, né? Deixa eu ver o que mais aqui. E aqui cita uma parte muito importante aqui, que é em relação às dívidas, né? De quem que é a responsabilidade das dívidas. Condomínio e IPTU. E aqui ele fala, quando ele citou aqui o artigo 130 do CTN, né, do Código Tributário Nacional, que diz que, que os valores, né, tributários que tem característica própria terreno, que é, no caso o IPTU, vão ser subrogados no preço de arrematação. Então não precisaria me preocupar com essa dívida de IPTU, que ela entraria na lista de credores e ia ser subrogada. E aqui também ele fala para fins de levantamento da hipoteca também. Se tivesse qualquer hipoteca nesse imóvel, ele está dizendo que ela seria retirada da matrícula, né? Que eu ia receber o imóvel livre de hipotecas. Não cita aqui em relação ao condomínio, mas ele como tem já essa cobrança de condomínio, esse processo de cobrança dessa dívida de condomínio, já está até penhorado, ele vai entrar na lista ali de credores. O pagamento dessa dívida vai ocorrer primeiro, antes de solucionar essa questão da caução, essa questão do banco, dessa outra dívida, né, do banco ativos que ela tem aí também. Então já estaria tranquilo aqui, né, nesse caso. E aí diz aqui depois que por conta do arrematante vai ser o ITBI, laudêmio, aforamento, se houvesse, né, tarifa, emolumentos, registro, averbações de cartório. E as despesas necessárias para a desocupação, caso, né, fosse necessário. E aqui no final ele fala que, ó, sendo que eventuais e demais ônus e pendências, taxas ou impostos, porventura incidentes sobre o bem, correrão por conta do arrematante. Ou seja, se houvesse uma dívida de condomínio
fora da que está no processo, lá aqueles 10 mil, ela recairia sobre mim como arrematante. No meu caso, não tinha, eu só paguei as dívidas a partir do dia que eu arrematei em diante, né? Dali para trás foi subrogado mesmo aí no valor de arrematação. E por fim aqui, nesse edital, ele só intima, né, as partes da designação dos leilões, né? E aí finaliza o edital. Então, você vê que a análise do edital ela é simples, né? Ela não é complicada, você só precisa entender alguns termos que às vezes para quem é muito leigo não entende, né? Como subrogação, natureza do próprio terreno, mas é simples fazer a análise do edital. Muitas vezes o edital não está tão completinho assim, e aí você vai ter que descobrir essas questões de responsabilidade de dívida, né? Questão dos ônus, de outras formas. Mas ficou bem exemplificado aqui para vocês como a gente faz uma análise de um edital, de um leilão judicial, né? O extrajudicial eu vou falar numa outra oportunidade. Então, eu fico por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aí nos comentários. E não deixe de curtir e se você não tiver inscrito, se inscreva aí no canal, tá bom? Fico por aqui, um abraço, tchau, tchau.